Fala, Guitar Hero! Aqui é o Gil Vasconcelos da Academia da Guitarra. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso completo de técnicas de guitarra. Com essa aula, nós vamos finalizar o tema Two Hands. No início dessa série de vídeos, eu comentei que existem duas abordagens possíveis para o Two Hands. A primeira é aquela que tem como foco a utilização do Two Hands em solos de guitarra, aquela que usa a mão do tapping como uma extensão da mão do braço da guitarra. Nas últimas 3 aulas, nós estudamos a fundo essa primeira abordagem e nós vimos diversos exercícios com o objetivo de desenvolver a sua mão do tapping e a sincronização entre as suas duas mãos. Na aula de hoje, nós vamos estudar a segunda abordagem do Two Hands, que é aquela que aplica essa técnica para tocar coisas diferentes com cada uma das mãos, combinar harmonia e melodia e para conseguir tocar a guitarra como se fosse um piano, ou em outras palavras, conseguir simular um piano na guitarra. Para aplicar essa segunda abordagem, você vai precisar desenvolver a capacidade de utilizar as duas mãos de maneira independente, tocando ao mesmo tempo coisas diferentes com cada uma delas. E é nessa habilidade que nós vamos focar na aula de hoje. Nós vamos ver alguns exercícios para que você consiga desenvolver a independência das suas mãos. Em regra, o que nós vamos ter nessa segunda abordagem é o seguinte: a sua mão do braço da guitarra vai ficar responsável pela harmonia, pelos acordes, pela base da música, enquanto a sua mão do tapping vai ficar responsável pela execução das melodias e dos solos. Nesse caso, como você vai executar diferentes notas com cada uma das mãos ao mesmo tempo, o ideal é tocar com pouca ou nenhuma distorção, apesar de que isso vai exigir um pouco mais de esforço da sua parte para conseguir fazer com que todas as notas tenham um bom volume. Como já deu para perceber, essa vai ser uma aula avançada e vai ser essencial que você já tenha dominado os exercícios que nós tratamos nas últimas aulas. Mas pode ficar tranquilo que eu vou me esforçar para tornar esse assunto mais simples e fazer com que você desenvolva essa habilidade de uma forma rápida e fácil. Nós vamos começar de uma forma bem simples. No primeiro exercício, nós iremos tocar duas notas ao mesmo tempo, uma com cada mão. Nós vamos começar tocando a casa 7 da sexta corda com o dedo 1 da sua mão do braço da guitarra e a casa 14 da primeira corda com o dedo 1 da sua mão do tap. Aqui, você deve tocar essas duas notas ao mesmo tempo, então é importante que você se atente para pressionar as duas notas exatamente no mesmo instante. Em seguida, nós vamos alternar uma das notas. Nós vamos novamente pressionar a casa 7 da sexta corda com o dedo 1 da mão do braço da guitarra, mas a mão do tapping vai pressionar uma nota diferente. Agora, você vai pressionar a casa 15 da segunda corda com o dedo 2 da sua mão do tapping. Na sequência, você vai simplesmente repetir o que você tocou anteriormente. Note que durante todo o exercício, o dedo 1 da sua mão do braço da guitarra vai se limitar a pressionar a casa 7 da sexta corda, ao passo que a sua mão do tapping vai ficar alternando entre os dedos 1 e 2 nas casas 14 da primeira corda e 15 da segunda corda, respectivamente. Agora, vamos ver o vídeo desse exercício. No próximo exercício, nós iremos treinar uma variação do exercício anterior. Nós vamos usar as mesmas notas, mas em tempos diferentes. Como você pode ver na tablatura, nós vamos começar pressionando ao mesmo tempo a casa 7 da sexta corda com o dedo 1 da mão do braço da guitarra e a casa 14 da primeira corda com o dedo 1 da mão do tapping. Depois, nós vamos pressionar apenas a casa 15 da segunda corda com o dedo 2 da mão do tapping. Note que aqui
nós não vamos pressionar a casa 7 da sexta corda, mas somente a casa 15 da segunda corda. O resto do exercício vai ser simplesmente a repetição dessa sequência. O que nós temos aqui é que a sua mão do braço da guitarra vai estar tocando num ritmo diferente da sua mão do tapping. Isso porque a sua mão do braço da guitarra vai estar tocando notas em semínimas, enquanto a sua mão do tapping vai estar tocando notas em colcheias. Note que nós temos uma nota tocada pela mão do braço da guitarra para duas notas tocadas pela mão do tapping. É justamente aqui que a coisa começa a ficar interessante. Conseguir tocar com as duas mãos em ritmos diferentes é algo essencial se você quer ser um mestre do two hands. Dá uma olhada no vídeo desse exercício. Depois desse exercício, nós vamos estudar uma variação bastante interessante. No próximo exercício, nós vamos avançar um passo adiante para alternar as notas que estão sendo tocadas pela sua mão do braço da guitarra. Veja que, em relação à duração das notas, nós vamos ter a mesma coisa que no exercício anterior. A mão do braço da guitarra tocando semínimas e a mão do tapping tocando colcheias. A diferença está nas notas que estão sendo tocadas pela sua mão do braço da guitarra. Aqui, ao invés de ficar pressionando apenas a casa 7 da sexta corda, nós vamos alternar as notas, tocando na sequência as casas 7, 9, 10 e 9 da sexta corda. Você vai perceber que aqui a dificuldade vai começar a aumentar, porque você vai tocar coisas bem diferentes em cada uma das mãos, utilizando ainda dedos diferentes em cada uma delas. Mas uma dica que eu dou para facilitar as coisas é a seguinte: perceba que todas as notas que vão ser tocadas pela sua mão do braço da guitarra caem junto com a nota da casa 14 da primeira corda. Então, sempre que sua mão do tapping for tocar a casa 14 da primeira corda, você vai tocar alguma nota com a sua mão do braço da guitarra. Agora, vamos ver o vídeo. Agora, nós vamos pegar o mesmo raciocínio que nós vimos nesse exercício e vamos inverter as funções das suas mãos. No próximo exercício, nós vamos tocar colcheias com a sua mão do braço da guitarra e semínimas com a sua mão do tapping. Veja na tablatura que a sua mão do braço da guitarra vai ficar responsável por tocar as casas 7, 9, 10 e 9 da sexta corda em colcheias, enquanto a sua mão do tapping vai precisar tocar as casas 14 da primeira corda e 15 da segunda corda em semínimas. Então, para cada nota tocada pela sua mão do tapping, nós vamos ter duas notas tocadas pela sua mão do braço da guitarra. Agora, vamos ver o vídeo desse exercício. No próximo exercício, a coisa vai ficar ainda mais um pouco complexa. Nós vamos tocar colcheias em ambas as mãos, só que alternando os dedos de cada mão. Esse exercício começa com o dedo 1 da mão do braço da guitarra, pressionando a casa 7 da sexta corda, ao mesmo tempo que o dedo 1 da mão do tapping pressiona a casa 14 da primeira corda. Em seguida, nós temos o dedo 3 da mão do braço da guitarra na casa 9 da sexta corda e o dedo 2 da mão do tapping na casa 15 da segunda corda.
Depois, o dedo 1 da mão do tapping vai voltar a pressionar a casa 14 da primeira corda, só que a mão do braço da guitarra vai avançar para tocar a casa 10 com o dedo 4. E para finalizar a sequência, nós vamos ter o dedo 3 da mão do braço da guitarra na casa 9 da sexta corda e o dedo 2 da mão do tapping na casa 15 da segunda corda. O resto do exercício é simplesmente a repetição dessa sequência de notas. Esse exercício vai exigir que você realmente pense nas duas mãos ao mesmo tempo. No começo pode parecer difícil, até mesmo impossível, se você não está acostumado. Mas procure treinar esse exercício bem devagar, analisando as duas mãos ao mesmo tempo e onde cada nota se encaixa. Aos pouquinhos, o seu cérebro vai entender e você vai conseguir tocar a sequência com naturalidade. Vamos ver o vídeo desse exemplo. Agora, nós vamos para o último exercício dessa aula, que é, ao mesmo tempo, o mais desafiador e o mais interessante. Ele vai exigir que você utilize as duas mãos de maneira totalmente independente. Mais uma vez, todas as notas aqui, em ambas as mãos, estão em semicolcheias. Primeiro, vamos analisar a sua mão do braço da guitarra. As notas que ela precisa tocar estão na seguinte sequência: casas 7, 9 e 10 na sexta corda, depois casas 7, 9 e 7 na quinta corda e, por fim, casas 10 e 9 na sexta corda. Agora, vamos focar na sua mão do tapping. Ela vai precisar tocar um arpejo formado pelas notas das casas 14 da primeira corda, 15 da segunda corda e 16 da terceira corda. Então, na tablatura, você pode ver essa sequência do início ao fim do exercício. Aqui, você vai precisar tocar ao mesmo tempo com dedos diferentes de ambas as mãos. E para conseguir isso, você vai precisar treinar esse exercício bem devagar, analisando onde as notas se encaixam. Fazendo isso, em pouco tempo você vai ter dominado esse exercício. Vamos assistir agora ao vídeo desse exercício. Bom, essa foi a nossa aula de hoje, a última aula sobre two hands. Na próxima aula, nós iremos estudar a palhetada híbrida, que é uma forma especial de palhetada muito utilizada pelos guitarristas de country, mas que pode trazer muitos benefícios para os guitarristas de outros estilos, principalmente porque essa é uma técnica que é capaz de proporcionar mais velocidade e fluidez nos seus solos de guitarra. Até lá, eu espero que você se dedique a estudar e treinar os exercícios que nós vimos nessa série de vídeos sobre two hands. A gente se vê em breve. Um grande abraço e até a próxima.